prazer de estar conversando com Dante Simeonato Neto, médico, professor universitário, professor de anatomia, certo? Anatomia e outras cocitas mais. Isso, muito A bem. E o gente mais conversa. importante do currículo dele é que ele foi aluno do Singular. Foi aluno do Singular em 1997, 98 que você se formou, né? 98, 97 formei, 98 foi o cursinho. Ah, Aí exatamente. não aproveitei mais o cursinho porque passei na faculdade. Deu certo o cursinho, viu, gente? Então, muito obrigado pela sua participação aqui, mais uma vez, por ajudar os nossos alunos a escolher melhor a carreira. E sobre medicina tem muita informação interessante. Aliás, você já pode aí, enquanto eu vou batendo um papo com o Neto, então vocês podem fazer pergunta, tá bom? Neto, mas conta pra gente. Você fez cursinho, qual faculdade você fez? Bom, turma, como o professor Enzo falou, eu vou tirar as formalidades, tá bom, Enzo? O Enzo é primo nosso também. É meu primo. É, pois é, família aí. Faz já tempinho, né? Eu fiz em 97, né? Eu passei em 98 na faculdade. Eu fiz o MC, fiz Mogi das Cruzes, tentei algumas outras. Confesso que fui até um pouquinho vagabundo, me acomodei, falei, não passei, vamos passar, o que importa é estar lá dentro, né? E de fato é isso, gente. Foi a melhor escolha que eu pude ter feito na minha vida, né? Fazer a medicina, eu sempre quis, sempre tive essa vontade. E aí a escola, né, o colégio e o cursinho me proporcionaram isso e eu passei. Passei em 98, de 98 para 99, e depois eu fiz residência na Faculdade de Medicina do ABC. Fiz em anatomia patológica, que é com a especialidade com que eu trabalho até hoje. E graças a Deus fazendo aquilo que eu adoro, que eu amo. Ô, Neto, conta pra gente uma coisa. Quando você entrou na faculdade, você achava que você ia ser patologista ou você queria fazer outra coisa? Eu entrei querendo ser cardiologista. Ah, Naquele, é? né? Pois é, muito doido. A gente vai mudando, viu, gente? E é assim, é muito legal porque você entra com uma coisa fixa. Daí você olha e fala, nossa, mas eu queria isso daí de jeito nenhum. Daí você vai mudando, vai mudando, vai mudando. Você vai experimentando várias coisas, né? Então eu mudei, aí fui para cirurgia. Tinha certeza que seria cirurgião. Fui da Liga Acadêmica, existe, vocês vão ver lá na faculdade, além do curso regular, várias atividades extracurriculares, né? As ligas acadêmicas são uma delas. Eu Aliás, essa é participava. uma próxima pergunta minha. Perfeito, anota aí, anota aí. Anota E aí. aí, eu estou contando um pouquinho mais, assim, alongando um pouquinho mais, porque foi pitoresco o negócio e decisivo na minha vida. Eu fui presidente da Liga de Cirurgia, era arrogante tanto quanto um cirurgião, no terceiro ano da faculdade. Até um dia, estava dando plantão noturno, fui suturar um tendão aqui do antebraço, mas eu desmaiei cinematograficamente, sabe? Piti mesmo, piti, Eu com não tudo. sabia disso. Aí, pois ele não tinha tomado uma gota, o Enzo. Acho que é por causa disso. Tinha muito formol, muito éter lá no lugar, eu fiquei É. meio doido. Não, mas foi o tendão mesmo. Eu falei, não, cirurgia não é para mim. Eu sempre fui guiado na minha vida em escolha profissional pela anatomia humana, né? Tanto que, como o professor Enzo falou hoje, eu sou professor de anatomia e coisas correlatas, né? Histologia, embriologia e patologia também, que é a minha especialidade. E como eu sempre quis, né, fiz as minhas escolhas, inclusive pela medicina, né, atrás da anatomia do corpo humano, eu falei, eu preciso de um cadáver. E onde é que eu vou conseguir cadáveres? Em anatomia patológica. Então, eu procurei a minha especialidade também focando nisso e aprendi a amar, porque a gente transita em anatomia patológica, muito provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar, né? Nós somos os médicos que damos as más notícias, né? A gente fala, olha, meu amigo, isto é um câncer. Mas também as boas notícias, ó, isto não é um câncer, né? Ou a gente fala daquilo que o indivíduo morreu. E com isso foi bom, porque a minha atuação profissional, né, é laboratorial, eu fico atrás de um microscópio ou numa mesa de autópsia. Mas eu transito, né, em todas as áreas clínicas, né, clínicas, cirúrgicas, obstétricas, porque a gente pega doença de todos esses sistemas, né. Então, essa foi a trajetória.
Bom, então acho que você já também resumiu uma pergunta minha. O que faz um patologista? Quem trabalha no Instituto Médico Legal é patologista? Não, ele é legista. A Ele legista. pode ser um patologista, porque assim, o cara que é legista, ele é um policial. Então, é um médico a serviço da polícia, independente da especialidade. Hoje existe a residência médica em medicina legal, são pouquíssimos serviços, eu acredito que só exista na Faculdade de Medicina da USP, e se eu não me engano, na Unicamp, se eu não me engano, mas acho que só na medicina da USP. Mas ainda assim você não sai como um legista, você precisa passar no concurso da Polícia Civil. O patologista não, né? A gente trabalha com diagnósticos, tanto de pessoas vivas, então tem uma lesão na pele, o dermatologista vai lá, opera, tira essa lesão, biopsia, manda para o laboratório. E aí o patologista falou, não, isso é uma doença inflamatória e é a doença tal, 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 eu dou nome e sobrenome para a doença. Ou falou, não, isso aqui é um câncer, né? E às vezes, isso é muito comum no hospital em que eu trabalho, é um hospital do estado, eu sou médico exclusivo do SUS, acontece muito um negócio chamado de biópsia de congelação. E o português sou estranho, né? Não é congelamento, é congelação mesmo pelo jargão que a gente usa, que é uma biópsia intraoperatória. Então, o doente está lá, anestesiado, o cirurgião manda um fragmento para a gente, e aí na hora eu tenho que falar, olha, isso aqui é câncer, e o tanto que você tirou do doente está livre, não tem mais câncer e tal. Aí o médico, o cirurgião pode prosseguir o procedimento e fechar, ou se falar, não, o material que você mandou ainda tem câncer no doente, ele vai lá e tira mais um pouquinho. Então, isso daí são as nossas áreas de atuação. No vivente e no morto, a gente faz a identificação de óbito, aí, né, com relação à pergunta que o professor Enzo fez, só que visando a elucidação de mortes mal definida por doença, não por questão traumática. Aí, para fazer esse tipo de autópsia, tem que ser só médico patologista. E somos civis, não somos policiais. É médico legista, se quer dizer. Eu falei o quê? Patologista. Não, morte por doença, só patologista. Ah, Morte não doença, né? Morte violenta, só o legista. tá certo. Neto, você é professor de qual faculdade? Eu sou professor atualmente da Uninove, exclusivamente da Uninove e também exclusivamente do campus São Paulo, da Vergueiro. Mas eu já transitei na Unisa, lá na Lusíada, na Unicid, e agora fiquei quietinho aqui na Uninove só. Já estou, inclusive agora, dia 10 de agosto, completei 12 anos lá. Neto, me conta uma coisa. Então vamos falar um pouco aqui da vida acadêmica dos alunos. Eu não sei, mas às vezes eu tenho impressão que quando se eu. Pô, imagina isso, eu fico maravilhoso. A gente vê pela Isabela, né? Pois é, A gente Nossa vê pela Senhora. Isabela. Então, putz, é maravilhoso. Putz, você entra na faculdade de medicina, tá? Como que assim, o primeiro e segundo ano, né, vocês têm a impressão, vou entrar na faculdade de medicina, já vou comprar um estetoscópio, já vou visitar o hospital, tal, não sei o que lá. Como que é o primeiro ano assim de uma faculdade de medicina? Porque eles vão estar lá o ano que vem e você vê que eu tô confiante. Aliás, esse é um dos anos que eu estou mais confiante de aprovação, é esse, né? Então, Sem dúvida. então tá bom. Então, primeiro ano, como que é a expectativa? Qual a expectativa de vocês, dos alunos? Como que é? Depende. Se for a Uninove, vai vir um professor chato chamado Dante. Ele vai falar: pessoal, acabou a escolinha. Vocês não estão aqui para estudar, para tirar nota, passar de ano e deixar o professor Enzo feliz, porque vocês sabem resolver um polinômio. Aqui vocês estão aprendendo uma profissão. Então, assim, dado esse balde de água fria, a expectativa dos alunos é muito gostosa, né? A gente vê o olho deles brilhar, o nosso olho brilha. E assim, todo semestre que entram alunos novos renovam o nosso espírito, né? Mas assim, a expectativa é muito grande, né? Principalmente agora, no momento de pandemia, de logo estar lá, né, na frente do paciente, fazendo, operando, tal. A gente pede um pouco de calma. Isto vai acontecer. São 6 anos de muita intensidade de acontecimentos, de conhecimentos, de eventos, várias coisas, né? Então, a gente via essa ansiedade. De 2014 para cá, foi elaborada uma nova matriz curricular para o curso de medicina, né, pelo Ministério da Educação.
E essa matriz, ela reviu todas as competências que um futuro médico, vocês, semestre que vem, serão, né? Então, ela reviu e ela colocou nestas competências alguns pontos-chave, né? E dentre eles, gestão em saúde, educação em saúde e comunicação em saúde. Por que eu estou falando isso? Porque, tendo esse norte pela matriz curricular, a gente conseguiu instituir no curso inteiro algumas disciplinas ou unidades curriculares, matérias, né? Que já colocam o aluno desde o início da faculdade em ambiente hospitalar ou ambiente de saúde que seja. Então, não necessariamente o aluno do primeiro ano vai acompanhar uma cirurgia de troca valvar cardíaca, mas ele já vai se inserir, né, nos equipamentos de saúde do SUS, então ele vai começar a frequentar o UBS, vai começar a conversar com as pessoas, vai visitar as famílias, e ele vai começar a se inserir no ambiente hospitalar e começar a interação com outro ser humano, né? Não necessariamente doente, porque não é o momento, né? Até psicologicamente, os alunos, às vezes, não estão preparados. Então, a gente acha, não, vou chegar, vou entrar lá no plantão de cirurgia. Vai desmaiar cinematograficamente, porque não é o momento, né? Então, assim, a nossa expectativa é de conduzir vocês passo a passo, né? Cumprindo cada um dos degraus para a gente conseguir chegar no curso. E uma outra coisa que é uma pedra fundamental, né, nessa nova matriz, é o que a gente chama de espiral de conhecimento, né? Que na nossa vida a coisa é assim. O que é isso? Vocês vão ver o mesmo assunto, vão trabalhar as mesmas competências. O que é uma competência? É um conjunto de conhecimento, então, saber alguma coisa, habilidade, então, saber fazer alguma coisa, e atitude, que é querer fazer alguma coisa, né? Então, vocês vão ver as mesmas competências várias vezes ao longo do curso de vocês, né, de acordo com essa nova matriz. E ela está implantada mesmo nas instituições públicas, não só privadas, né? Então, assim, primeiro comecei na UBS, vendo lá o tiozinho fazendo saúde de família. Depois eu vou ver de novo esse tiozinho, porque ele tem uma hipertensão. Eu vou ver de novo esse tiozinho, porque ele infartou, fez uma revascularização do miocárdio, então a coisa, ela é crescente e progressiva, tá? E a gente, atualmente, né, o papel do professor é lógico, passar algum conhecimento, né, orientar vocês, mas principalmente construir junto com vocês o conhecimento. Então, é mais ou menos assim. Ô, Neto, quando eu não sei como que é a Uninove, mas ou como outras faculdades, existe um método de ensino chamado PBL, é assim que se fala? PBL. Isso. E tem um ensino tradicional. Você pode diferenciar para nós o PBL do ensino tradicional, porque isso ajuda o aluno a escolher uma faculdade. E, na sua opinião, também aproveitar o gancho e dizer qual é melhor, qual é pior, qual é a vantagem de um, desvantagem, etc. Mas, pessoal, eu estou achando vocês tímidos. Por favor, façam perguntas. Antigamente, Enzo, no tradicionalzão, no qual eu me formei, a gente tinha um negócio que era o ciclo básico, então eram os 2 primeiros anos. Anatomia, histologia, fisiologia, microbiologia, imunologia, todas as GIAs que a gente podia ter. Aí tinha o ciclo intermediário, que a gente chamava de pré-clínico, né? 3º e 4º ano. Você ia para os hospitais, começava a aprender cardiologia, reumatologia. Então, você via as áreas, né? E depois o internato, que era o refinamento, né? 2 anos de atuação essencialmente em hospital, né? E aí você se formava, né? Era uma espécie de uma coxa de retalhos. Então, você via a anatomia isolada na anatomia, daí a fisiologia isolada na fisiologia. O que aconteceu? Já há algum tempo, o ensino superior ele tem trabalhado com o que a gente chama de metodologias ativas de aprendizado. O que é isso em pedagogês falando, né? Tirar o foco do aprendizado do aluno,
do professor, que é até meio esquisito, né? Se o aprendizado é do aluno, por que o foco está no professor? Então, era aquele professor que a gente está acostumado, né? O cara fala, finge que ensina, o cara finge que aprende, depois faz uma prova, acabou o problema. Funcionou séculos e milênios, né? Só que a gente está lidando com outra geração, está lidando com a geração de vocês. Então, essas metodologias ativas de aprendizado, ela instiga o aluno a procurar o conhecimento junto com o professor, né? Então, o PBL, o Problem Based Learning, né, aprendizado baseado em problemas, ele é um tipo de metodologia ativa. Algumas instituições usam o PBL como único instrumento pedagógico, sem problema nenhum. O que é vantajoso e desvantajoso nisso daí, na minha opinião? Eu já trabalhei em uma instituição que era essencialmente PBL, né? A gente sente que os alunos, eles têm uma capacidade muito grande de ir atrás do conhecimento. E aí, para qualquer coisa, né? Estoura lá um escândalo internacional, o cara vai lá, ele consegue ler, levantar literatura, argumentar muito bem a respeito daquilo, mas a gente sente que o aluno, muitas vezes, ele fica perdido, né? Justamente porque é uma quebra de paradigma, né? Esses cursos, eles trabalham em módulos de conhecimento. Então, não existe, por exemplo, o sistema digestório, o sistema respiratório, na anatomia, histologia, fisiologia, patologia. Não. Existe o módulo de dor torácica, lá no primeiro semestre, por exemplo. Aí ele vai estudar causas de dor torácica, porque vão ser colocados problemas, situações-problema, para os alunos discutirem em pequenos grupos, tutorados por professores, e eles vão desenvolver ao longo de um tempo habilidades em relação àqueles assuntos. Trocou de módulo, troca o raciocínio e tal. Tem gente que funciona bem dessa forma, né? Existem instituições que trazem um ensino parecido com o tradicional, ou seja, a gente vai caminhando, né, passo a passo, como dissemos para vocês, só que com diversos tipos de metodologias diferentes, inclusive PBL, né? Então, por exemplo, falo da vivência da Uninove. Nós somos uma instituição com ensino tradicional, mas modificado pela nova matriz de 2014, e nós utilizamos diversos recursos didáticos para trabalhar as competências com os alunos. E por que a gente faz isso? Porque se eu ingesso um tipo de instrumento, às vezes ele dá miseravelmente errado para um assunto, para trabalhar determinada competência. Então, a gente pode ter diversas ferramentas. Então, isso não é um sistema misto que fala? Não, sistema misto seria um tradicional numa pequena parte, ou híbrido, né? Um tradicional numa primeira parte, depois ele começa a fazer uma metodologia ativa mais centrada no PBL. Né? Ele seria como se fosse um curso tradicional, então existem disciplinas, existem aulas, tudo, só que nós utilizamos, e isso é a maioria dos cursos atualmente, né? Utilizam diversas ferramentas para trabalhar da melhor forma determinadas competências. Então, por exemplo, medicina é um curso muito intenso. Quais as maiores dificuldades enfrentadas durante a faculdade? Giovana, várias delas, né? Desde, como eu falei, né? Acabou a escolinha. Então, às vezes, o aluno chega achando que vai estudar, né? O dia inteiro, a semana inteira, vai fazer a provinha, vai tirar 10. Não, o cara vai tirar 2. E vai tirar mesmo, porque é uma profissão que você está aprendendo, né? Ah, mas isso significa que eu não aprendi, que eu não sei? Não. Significa que você precisa melhorar alguma coisa, né? Por isso que, assim, essas escolas que usam diversos tipos de ferramentas, ela acaba permitindo que o aluno também se familiarize ou se sinta mais confortável com algum tipo de estudo próprio, né? Então, o estudo é uma dificuldade, né? As referências bibliográficas também, porque tem isso aqui tudo atrás de mim é anatomia. Então, às vezes, você está lendo por um livro, você fala, nossa, mas eu tenho déficit cognitivo grave, eu sou burro. Mas é que aquele livro não se enquadrou ao teu perfil, né? Isso é uma coisa. Segunda coisa que eu acho que todo mundo precisaria pensar um pouquinho, né? Para já ir trabalhando isso, é o seguinte, a questão psicológica, né?
a gente vê cada vez mais precocemente pessoas tomando cada vez mais medicamentos, né, psicotrópicos. Então, assim, é um curso pesado, como qualquer curso superior, né? Então, a gente tem que, primeiro, usar aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa vida escolar, de controlar horários, de regularizar, de regular o tempo de estudo, de regular o tempo de lazer, de sono, de alimentação. Tudo isso faz parte. É triste, né, ver aluno perdendo prova porque teve um piripaque, passou a noite inteira à base de cafeína e de outras inas por aí para conseguir estudar desnecessariamente, né? E a interação com algumas coisas, a interação com o paciente, né? Vocês vão perder, eu sempre digo, né? A morte, ela é a nossa companheira de trabalho. Ela sempre vai vencer. A gente está lá para dar uma driblada nela, né? Então, é uma outra coisa que eu também vejo muito, né? E oriento os alunos a irem trabalhando já, porque uma hora vocês vão se deparar com a morte. E acho que essas são as principais dificuldades. Densidade de conteúdo, controle, né, da vida acadêmica, da vida pessoal, social, e lidar com as más notícias, tá? Porque a gente vê gente afundando. Se eu Tá. tenho medo, desculpa que estou lendo as Sei lá, perguntas aqui, aqui, ó, Enzo, que a deixa eu gente te pode falar falar aqui, aí. ó. O Matheus pergunta: se tem medo de agulha, pode fazer medicina? Agulha em você ou agulha nos outros? Porque quando eu vejo o meu próprio sangue, eu desmaio. Em contrapartida, a gente esgota 5 litros de sangue de um cadáver fácil, 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 né? Se você tem a aflição de fazer procedimento em outras pessoas, isto é um impeditivo, porque assim, durante o curso você vai ter que fazer tudo. Você não vai para, eu não gosto de parto, acho aquele negócio feio, fedido, não vou fazer. Não, você vai fazer. Ó, os caras são chatos. Quando ele vê que você não gosta, aí que ele vai pegar você para fazer. Porque é um tempo, você tem que se livrar daquilo, né? Eu, por exemplo, odeio visceralmente pediatria. Mas eu tive que fazer pediatria na minha formação, paciência. Foi o único. Eu não Enzo, não sabia deixe disso. meu pai saber. Detesto. E foi o meu único exame na faculdade. Ah, não sabia que você Pediatria. gostava de Foi. pediatria. Quarto ano da faculdade. Passei, passei. Mas assim, a gente tem que fazer tudo. Depois que você se formar, aí manda a pediatria para o inferno, manda a agulha para o inferno, né? Mas assim, existem alguns procedimentos básicos para todo médico, né? Que nem eu sou um patologista. Eu lido com um pedaço de gente ou com gente morta. Mas se um cara tem uma parada cardíaca do meu lado, eu tenho que reverter. Se alguém precisa que eu aplique uma injeção, eu preciso aplicar. Então, tem algumas habilidades que são essenciais para todo médico, outras não. Por exemplo, pronto-socorro. Eu nunca, depois que eu peguei meu diploma, nunca mais entrei numa sala de pronto-socorro como médico, já entrei como doente, né? Mas porque eu escolhi fazer outra coisa. E patologia, gente, é muito bom. Você fica sentado numa sala, confortável, cadeira reclinável, fofinha, ouvindo Enya, tomando chazinho, tomando café, tomando gorozinho. Não tem ninguém te está lá você, o microscópio e tal. São opções. Tem gente que gosta daquela loucura, tipo esse seriado que tem agora sob pressão, aquela coisa lá, vive no hospital. Tem para todo mundo, tá? Então, Ah, respondendo, Matheus, se tem medo de agulha, poder você pode, talvez você não deva, né? Ou então trabalhar um pouquinho melhor essa sua situação com agulha. Porque você também, desculpa, Enzo, só eu acho que estou me estendendo fica à demais, vontade, mas eu tô assim, tem deixando algumas vivo aqui. situações, Matheus, que são. Pode falar orgásmico nesse horário, professor Enzo? Pode, Pode. pode, Tem umas pode. situações que são quase orgásmicas. Você coloca uma agulha no espaço epidural de um doente, começa a sair líquor, nossa, aquilo é assim, orgásmico, tá? Nossa. Mas você aprende a lidar com essas coisas. A Letícia, ela faz uma pergunta que eu gostaria até de fazer uma complementação. Você poderia falar um pouco da sua carga horária, como se organiza a questão, plantão na sua faculdade? Mas pera um pouquinho, tive uma ideia. Ô Neto, Diga lá. você já está formado há quantos anos? Eu tenho que fazer conta. Na frente do professor de matemática eu travo. Tô brincando. Eu formei em 2005. 2004 para 2005. 2005, terminei a residência em 2008. Então já faz tempinho. Tá, então vamos lá. A Letícia, vamos dividir a pergunta da Letícia em fases, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa se forma, pega o
canudo lá, pô, já é médico, já tem o CRM, sai dando plantão de tudo quanto é jeito para ganhar dinheiro, porque médico ganhando dinheiro com plantão, é legal isso. Só que depois de um certo tempo, você casou, tem uma filhinha linda, etc, etc, já vai organizando melhor a vida, do jeito que ela pergunta, a questão plantão, olha, aí você já não quer dar tanto plantão, mas vamos dividir assim, certo, Letícia? Acabou a faculdade, você está louco para ganhar dinheiro, como é que é? Você vai lá e joga na Mega Sena. Tô brincando. É o seguinte, Letícia, você formou, você tem a licença para matar, você vai fazer o inferno, né? Eu tinha uma colega que uma vez falou para mim assim: Dante, você é muito circunstancial. Como assim, né? Ah, apareceu um negócio, pum, peguei. Ah, apareceu outro, pum, pego. Ah, apareceu outro, pum, peguei. Teve uma época que eu estava com 5 empregos diferentes, né? Então, assim, no começo você tem gás para gastar, você tem energia, você vai. Agora a gente também tem, só que a gente tem um pouquinho mais de maturidade e sabedoria. E é bom no começo você desculpa, posso usar o termo porra louca também? Você pode ser porra louca, sair pegando, fazendo um monte de plantão, um monte de coisa, até para você adquirir experiência, mas vai chegar um momento que você vai parar e pensar, putz, a vida, eu quero ser patologista, eu tenho que prestar uma prova de residência para ser patologista. Fiquei lá, por exemplo, na época chamava PSF, hoje é Medicina de Família e Comunidade, tem residência e tal. PSF absorvia muita gente e não era assim, a galera que não quer a loucura do plantão ia para programa de saúde da família. Então eu ficava lá fazendo, né, atenção primária de saúde, visita domiciliar tal, e ganhando 10, 15 mil reais por mês, trabalhando das 7 às 4 da tarde, maravilha, ficando milionário. Só que cada vez mais se afastando da formação e da prática, né? E por que eu digo isso? Porque se você pretende prestar uma residência para ser um especialista em alguma coisa, você vai precisar saber de tudo. Então, quanto antes você fizer a residência e postergar um pouquinho o ganho, né, financeiro, porque precisa, a gente precisa pagar conta, é melhor, né? Então, assim, com relação ao que o professor Enzo falou, cuidado quando for dosar isso, né? Dá para fazer residência e dar plantões, perfeitamente. A gente tem que cumprir 60 horas semanais de residência, mas se você consegue fazer plantão a mais, extra, sem problema nenhum, né? À noite, tá lá, né? Então, essa é uma primeira situação, né? Cuidado com esses plantões para não se afastar da tua formação, né? Porque vai ficando confortável. E aí vem a minha experiência, né? O que eu fiz? Eu terminei a faculdade e já entrei na residência, né? Comecei a fazer. Na minha época, o salário era R$ 1.400 por mês, né? Bem pouco, né? E eu, por decisão, eu nunca quis dar plantão extra, né? Como eu falei, nunca mais entrei lá no pronto-socorro. Eu estou vendo as perguntas, já vou respondendo aos pouquinhos, tá? E aí, eu fui trilhando a minha formação dentro da minha residência para eu trabalhar com aquilo que eu queria. Então, eu comecei trabalhando, tal, fui dar aula, trabalhar em 2 hospitais, trabalhar no Serviço de Verificação de Óbito Central de São Paulo, então era um inferno. Hoje, o que eu faço? Eu trabalho 4 dias e meio na semana e descanso 2 dias e meio na semana. Né? Então, eu consegui estabelecer, mantendo o mesmo padrão de salário, e isso vai acontecendo com o tempo. Você vai se especializando, você vai se inserindo no mercado enquanto profissional, e aí você começa a escolher, fala, não, isso daqui eu não vou fazer mais. Não, isso aqui eu quero fazer, eu vou lá e faço. Né? Mas isso vem com o tempo. Então, não se assustem se no começo for um rebuliço, porque vai ser rebuliço. Principalmente se vocês optarem por fazer a residência e também o plantão, para poder ter um ganho um pouquinho maior, né? Então, esta é a minha orientação. E como eu lido com as aulas, é muito fácil para mim, porque eu ensino aquilo que eu faço. É lógico, existe toda a teoria, a literatura por trás disso, a gente está sempre atualizando, lendo, né? Atualizando, inclusive, as aulas,
mas é muito que nem hoje, até às 6 horas da tarde, eu dei aula sobre histologia dos vasos sanguíneos. É o que eu faço no dia a dia no laboratório. Eu vejo os vasos sanguíneos no microscópio todo dia, todo dia, todo dia. Então a coisa acaba ficando mais fácil. Diferente se eu fosse dar aula de álgebra. Né? Eu ia ter que estudar um pouquinho mais, né? Pedir ajuda para os universitários, mas assim, é uma coisa que eu acabei, né, organizando na minha vida que fosse assim. Então, ela fica um contínuo, né? Não existe a divisão aula e prática assistencial na minha carreira, né? Eu faço autópsia, eu vou lá, eu fotografo um coração que infartou, uma aorta que rasgou, e eu pego essa foto e ponho na minha aula. Né? Então, fica de fato um contínuo. Eu uso a aula como uma oportunidade para atualização, o que nos leva a uma outra pergunta, que é a questão do inglês. Né? O inglês ele está presente não só, Giovana, na graduação, está presente na vida. Então, a literatura, você vai ver quando entrar na faculdade, existem livros traduzidos, existem livros nacionais tal, mas a melhor referência, ela está em inglês, não tem jeito, tá? Inglês, espanhol e francês. O inglês já está de bom tamanho, tá? E assim, a gente sempre orienta os alunos, o link dos livros nas plataformas virtuais estão todos em inglês, porque é absurdo o tipo de erro que tem em traduções de livros, texto específicos, e às vezes são traduções que comprometem o conhecimento. Nos de anatomia, nem tanto, mas nos de patologia, né, para a graduação, aí é crasso o erro e compromete a compreensão. Livro para residência, aí você esqueça do português, aí é inglês, não tem como, tá? Aliás, tem uma pergunta sobre residência. A Rádia pergunta. Rádia, eu falei certo o teu nome? Desculpa se eu pronunciei errado. Ela falou uma coisa interessante aqui. Se alguém quer seguir, entrar para o Exército, para alguma área militar, é residência, eles contratam, é concurso? Você sabe? Então, eu fugi disso que nem o diabo da cruz, mas assim, existe um programa do Exército, que é o MFDV, médico, farmacêutico, dentista, veterinário, e eu confesso para vocês que eu não sei se isso ainda existe, deve existir. Então, assim, ao final do curso, algumas universidades são selecionadas e os alunos são obrigados a se apresentar ao Exército, mesmo que já tenha, por exemplo, nós, homens, já temos que obrigatoriamente nos apresentar ao Exército aos 18 anos de idade e tal. Depois que se forma, mesmo que tenha sido liberado, tem que se apresentar de novo, né? E para médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários. Então, existe a possibilidade de você se voluntariar, né? Você presta um período, acho que é 1 ano, se eu não me engano, para o Exército. Mesmo que você passe numa residência não militar, a tua vaga fica guardada, você vai lá, faz o serviço militar, depois você volta, né? O mecanismo pelo qual o indivíduo segue carreira como médico do Exército, Marinha, Aeronáutica, das Forças Armadas, né? Eu sinceramente não sei, mas eu posso me informar e falar para vocês. Mas existe esta possibilidade. Você já entra com patente alta, você cria carreira dentro do Exército, pode chegar a general, tudo. Você vai ser um militar das Forças Armadas, só que você é um médico, né? Você tem treinamento em campo, você vai comer larva de bicho que você pegou no meio da madeira, você vai ficar no meio do lodo, você vai fazer tudo, todo treino, vai ter treinamento de tiro, tudo o que um militar faz, tá? Mas o mecanismo eu não sei. Não é um estágio, né? É um serviço que você vai prestar e você não é uma residência, você não vai ser treinado pelo Exército, você vai ser alguma coisa dentro do Exército. Tá? Até onde eu saiba. Giovana fez uma pergunta muito legal. Bom, então assim, a Giovana, já aconteceu do aluno se desestabilizar no meio do plantão e outro momento e você ajudar eles a recuperar? Por exemplo, né, acho que 5º e 6º ano eles vão para o internato, né? Você já acompanhou o aluno de 5º e 6º ano internato? Ele já aconteceu isso que a Giovana falou? Aconteceu comigo. Eu desmaiei cinematograficamente num plantão de cirurgia, né?
Acho que você chegou a conhecer a Sandra, Enzo, minha ex-namorada. Não me lembro. Acho que não, mas enfim. Não, conheceu, porque foi na época da faculdade. Enfim, eu também esqueci aquela Tá cidadã. bom, tá bom. Enfim, deixa quieto, deixa quieto. Uma vez eu estava no centro cirúrgico, tirei minha aliança de compromisso, pus na roupa do centro cirúrgico, fui lá, tal, né? Vocês não podem entrar com nada contaminante. Terminou a cirurgia, tirei a roupa cirúrgica, pus lá, tal, e eu tenho o costume de ficar mexendo na aliança. Eu fui mexer e falei, meu Deus do céu, cadê a aliança? Né? Desestabilizei. Mas isso foi só uma brincadeirinha para quebrar aqui. Mas sem dúvida nenhuma, né? E principalmente, que nem o Matheus lá, com a agulha, às vezes você não lida bem com determinada coisa, né? Com a morte, principalmente, né? Como eu falei antes, essas coisas acabam desestabilizando. A gente vê gente desestabilizar assim, mas como eu pego mais os anos mais precoces, né, mais dentro da faculdade, não tanto em serviço, né, assistencial, na faculdade, a gente vê outro tipo de descompensação, de desestabilização. Neto? Não necessariamente existe essa pressão. Às vezes a pessoa se coloca lá uma situação e ela não aguenta. Por isso que a gente sempre reafirma: cuidado, tenha lazer, tenha momentos de descontração, família é fundamental, namorar, cinema, jogo, até tomar umas de vez em quando. Não estou fazendo apologia ao álcool, mas assim, desestressar, às vezes até para fixar melhor o conteúdo, tá? Aqui tem uma. A Letícia pergunta sobre de que maneira você estudou para a prova de residência. Então, vamos falar desse bloco de residência aqui. Primeiro, eu queria voltar numa coisa que você tocou no começo do papo. O que é uma liga numa faculdade? E depois vamos fazer assim, vamos falar de liga e depois vamos falar de residência. E de residência, quais são as mais concorridas? Travou para todo mundo, Enzo, ou só para mim? Oi, tá falhando para você? Vocês estão me ouvindo? Pessoal? Pessoal, Eu tô te ouvindo. travou para todo mundo? Tá normal? Eu tô te ouvindo, Neto. Enzo, acho que travou seu áudio aí. Pessoal, por favor, fala comigo, dá um feedback aí só para saber se travou o meu computador ou foi do professor Enzo. Tá normal. Para os dois tá normal? Estranho, Enzo, você travou aí para mim. E você travou para mim. Ué? Agora voltou, agora voltou. Voltou, vamos lá. Bom, antes eu só vou voltar rapidamente lá numa pergunta naquela que a Giovana falou de desestabilizar. Giovana, vocês na faculdade vão passar mais tempo conosco do que com a sua própria família, né? Vocês vão ficar lá 8, 9 horas na faculdade e vão chegar em casa, estudar e dormir, né? Então, assim, quando acontecem essas situações, nós costumamos acolher bastante, né? Até porque, não sei se você já leu o juramento de Hipócrates, nosso juramento, nós, professores, temos vocês, alunos, como nossos filhos, né? Então, assim, a gente vê que a coisa está dando errado, a gente vai lá, a gente detecta, né? No ensino presencial, que a gente via mais perto a pessoa, você via, às vezes, a pupila do cara dilatadíssima, falando, esse cara se drogou forte, né? Então, a gente acaba tendo encaminhamento psicológico, a gente mesmo conversa com os alunos para tentar acolher, né? E fazer caminhar de novo, voltar para o prumo e ir para frente. O professor Enzo falou sobre ligas acadêmicas. Vocês vão ter muita coisa no curso regular, mas vocês vão ter muitas outras coisas no curso extracurricular, né? E as ligas correspondem a uma delas. O que é uma liga acadêmica? É um grupo de alunos, então isso não tem necessariamente a ver com o curso regular, que se reúnem com um professor ou alguns professores orientadores para aprofundar o conhecimento em determinadas áreas, né? Então, por exemplo, eu sou coordenador da Liga de Anatomia Cirúrgica da Uninove, né? Então, o que os caras fazem? Tem o curso normal de anatomia, beleza, mas vamos estudar hoje, por exemplo, os aspectos anatômicos da ressecção intestinal por câncer? Vamos. Aí a gente aborda a anatomia disso daí. Então, é um momento para os alunos aprofundarem. Faz parte de algum semestre? Não.
Isso aí é aberto para quem quiser. Então, tem aluno do primeiro semestre, aluno do quinto ano, tem aluno no internato, todo mundo que tem interesse naquele nível de complexidade. Sexta-feira, quarta-feira que vem, por exemplo, eu vou dar uma aula de sistema genital feminino com foco numa doença chamada endometriose, né, na Liga de Anatomia Cirúrgica. Então é para isso. Nossa querida Isabela fundou na faculdade dela uma Liga de Reprodução Humana. Ela está nas primeiras 3 semanas do primeiro ano, né? Então são momentos para você aprofundar determinados conhecimentos, né? Eu estou rindo por causa que você falou da Isabela. Eu falei, não é possível que ela fez isso sem antes ter começado a aula, mas tudo bem. E Não, mas tem uma vai treinando. pergunta. E ó, a reprodução humana, ela escolheu bem, viu? Olha, Escolheu bem. vou falar. A Letícia Muito bem. pergunta sobre prova de residência. Vamos falar um pouco de residência. Tá, você acabou, você se formou, pegou teu CRM, aí é opcional você querer fazer logo em seguida a residência ou não, trabalhar um pouquinho. E até opcional não fazer residência, né? Sim, sim. Agora, quais são as residências? Toda faculdade oferece curso de residência? Não, não são todas as faculdades, assim como também isso, né, voltando a uma coisa que o professor Enzo falou lá no começo, para a escolha de faculdade, não são todas as faculdades que têm um hospital, né? Geralmente são as grandes faculdades públicas, tipo o complexo lá do HC, eu trabalho no serviço de autópsias do complexo, né? Então ali tem aquele colosso que é o HC, né? Mas isso não compromete as demais faculdades, porque elas fazem vínculos. Então, uma dica para vocês optarem por faculdades é ver qual é a rede de instituições que estão vinculadas àquela universidade, né? Onde os alunos praticam, né, o internato, onde eles praticam as atividades práticas, né? Então, agora voltando para a pergunta do professor Enzo, não são todas as instituições que oferecem residência médica, né? Muitas oferecem, então as opções são várias, tá? E oferecer ou não oferecer residência é um ponto importante para vocês também, para vocês escolherem a faculdade, por quê? O médico preceptor, o cara que orienta o residente, né, vinculado a uma instituição, com hospital próprio ou não, ele é um braço daquela faculdade dentro do hospital, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque daí você começa a aprender os protocolos. Então, eu aprendi um protocolo para tratar artrite reumatoide na faculdade, aí chega lá no hospital da residência, o cara fala outro protocolo. Fala, mas peraí, eu aprendi uma coisa, agora é outra, né? Então, geralmente, as faculdades que têm um serviço de residência, elas acabam fazendo esse contínuo também na pós-graduação, que é a residência, tá? E como o professor Enzo falou, também é uma coisa muito importante, você pode optar por não fazer residência. Isso não desabona de forma alguma a tua... Travou. Existem práticas que são inerentes ao especialista. Então, por exemplo, a autópsia, diferente do Dr. House, não é qualquer um que faz. Ou é um médico legista para morte criminal, ou é um patologista. Diagnóstico microscópico de doença, né, por análise histológica, não é qualquer médico que faz, é um patologista, né? Então, se você quer se especializar em uma coisa, é necessária a residência. Ou então, fazer um estágio num serviço e depois prestar a prova de título da sociedade daquela especialidade. Isso tem equivalência de título, tá? Eu fiz residência de patologia, automaticamente saiu meu título pelo Conselho Regional de Medicina e tal, e tem também da sociedade de classe, tá? São possibilidades. E das residências, hoje, qual que é? É assim, é difícil entrar numa residência, Neto? Ou depende da residência? É como se fosse um vestibular, tem quantidade de vagas, assim? Vocês querem que eu fale o que vocês querem ouvir ou a realidade? Eu vou falar a realidade, é difícil, não é fácil, e assim, com o boom
de escolas médicas, vou fazer uma continha por base, tá? Ó, não aumentou o número de vagas aumentou, mas foi uma coisa insignificante. Então vamos pensar assim, ó, continha básica, hein, Enzo, para não pegar muito difícil. Formam-se 10 mil médicos, 2.000 vagas de residência. Entram 2.000, sobram 8.000. No ano seguinte, vão formar mais 10.000, só que tem 8.000 sobrando. 2.000 vagas de residência. Entram 2, sobram 16.000. Outros 10.000 se formando. Então, vejam o tamanho do rombo, né? Por isso, pessoal, durante a formação médica, e voltando numa das perguntas iniciais, tentem aproveitar ao máximo cada passo que vocês vão dar na faculdade, para não deixar nenhuma lacuna que vai fazer falta depois na prova de residência, se vocês quiserem fazer uma residência, né? E as provas, elas são difíceis. É lógico, não é impossível, né? Lá na Uninove, eu participo de uma série de comitês, né? Eu sou responsável por essas disciplinas, mas eu pertenço à comissão de provas da instituição. Então, nós fomos capacitados, né, a fazer provas no padrão do INEP, no padrão que são instituições que fazem, né, avaliações, que fazem provas de residência médica. Então, a gente sempre tem uma distribuição, né, linear ali. Uns 25% de questões que até a minha filha de 3 anos consegue resolver, 25% de questões que são para fazer o diferencial de quem é bom, de quem é mais ou menos, e aquelas questões, desculpem, aquelas questões que são, porque qualquer médico precisa saber mesmo, né? Então, é mais ou menos essa distribuição solicitada na elaboração das provas, mas o nível de questão, ela exige raciocínio, né? Tem uma escala que a gente chama de Bloom, que avalia quais competências são cobradas numa questão, né? Então, aquela questãozinha só de conhecimento, né? Quantos são os ramos da artéria carótida externa? 8. Acabou, pronto, período. Mas tem aquelas questões elaboradas, né? O indivíduo sofre um ferimento corto-contuso ao nível do ângulo da mandíbula. Que órgãos podem ter a sua irrigação prejudicada com este ferimento? Então, você não precisa só conhecer, você precisa conhecer e aplicar. Então, são graus diferentes, né? Então, as provas de residência, elas costumam ter uma cobrança mais voltada para a aplicação de conhecimento e decisão. Então, o doente tem assim, assim, assado, qual é o tratamento que você indica para esse doente? Aí tem lá as opções, né, frente a uma situação colocada. Então, são provas difíceis, as teóricas, porque também existem provas práticas. Por isso é importante vocês procurarem instituições que tenham campo de atuação em internato, em pré-internato amplo, né, ou em grandes complexos hospitalares. Porque as faculdades atualmente, desculpem, perdão, só mesmo... atualmente as faculdades, nesse treinamento de habilidades, tanto públicas quanto privadas, elas têm grandes laboratórios de simulação. E diferente do que as fake news falam, daquele povo sensacionalista, não é que o cara vai sair formado em boneco, não é isso. Ele vai treinar no boneco, ele vai treinar no doente, ele vai treinar no hospital, no internato, entendeu? Mas é uma ferramenta a mais para o cara matar a pessoa mesmo, só que no boneco. Falou, não, eu vou dar esse remédio, pum, matou o doente. Oh, meu Deus do céu. Então eu aprendi matando o boneco que eu não posso matar a pessoa dando aquele remédio. Entenderam? E aí você treina habilidades médicas que vão ser cobradas na residência. A Letícia faz uma pergunta legal. Você sempre teve ideia de dar aula ou sempre gostou de dar aula? Sempre. Minha vida inteira. Que E bom. de anatomia. E de anatomia. Mas desde criança, né? Você gostava de anatomia, você Tudo. tinha atlas, você sempre desenhou. Caveirinha e tal. Nós temos um outro primo, Walter, e a esposa Solange. Eu lembro quando eu era pequenininho, eu tinha 8 aninhos de idade. Eu, meu pai e minha mãe, esse casal de primos nossos, fomos jantar fora, né? Passear num shopping, era o shopping Iguatemi, na época, aqui em São Paulo.
Na época era a Livraria Siciliano. Acho que ela já está extinta faz alguns anos, né? Valeu. Ali eu vi um livro, tá até aqui na colmeiazinha de livros antigos, Anatomia Humana Básica, D'Angelo Fatini, 8 anos de idade. Eu chorei, chorei. Vocês já viram aquela propaganda do menininho querendo chicória? Eu quero chicória, eu quero chicória. Foi mais ou menos assim. Enchi o saco do meu pai, ele comprou, né? Pronto. Eu viajava naquele livro. Viajava nos gibizinhos da Mônica, mas também viajava naquele livro. Eu sempre gostei, gostaria de, sempre trilhei minha carreira atrás da docência, né? Pós-graduação, estrito sensu, ela é fundamental para a carreira acadêmica, mas hoje, antigamente, para credenciamento, hoje também, né, para credenciamento de instituição, tal, é necessário ter um limite, né, de mínimo de doutores, pós-doutores ou mestres numa instituição, né, para o credenciamento daquele curso. Mas o Ministério da Educação, ele leva muito em consideração a inserção do professor na vida de trabalho, né? Então, assim, por que um engenheiro está dando aula de anatomia do coração, né? Tudo bem, existe a mecânica, mas assim, não casa muito bem um engenheiro dando aula de anatomia. Estou dando alguns exemplos, né? Então, eles avaliam muito isso também. Mas é muito interessante, você faz o mestrado e o doutorado, principalmente para se inserir em pesquisa, né? E as instituições de ensino superior, elas se pautam em assistência, assistência na área de saúde, né? E produção de material científico. E aí, pessoal, tanto faz as instituições públicas ou privadas, né? Todas elas têm excelentes programas de pós-graduação. Existe uma tabela, né, um ranking da CAPES, que dá uma nota para a instituição. Vocês podem consultar isso, né, CAPES 3, 4, 5, tal, para ver qual é a inserção daquela instituição no mercado científico, né? E assim, as ligas, como o professor Enzo tinha falado, elas são um terreno bastante fértil para que os alunos já comecem a fazer a sua iniciação em ciência, né? A minha eu fiz junto ao Hospital do Câncer, num estágio externo, eles ofereceram e eu já comecei a fazer em patologia lá, patologia de melanoma. A Rayara pergunta: é realmente impossível quando as pessoas dizem ter uma família sendo médico? Acho que não, né? O próprio Dante tem família. Consegui fazer filho, inclusive, olha. Pois depende, né, das suas escolhas. Como eu disse, você pode viver dentro do hospital, mas é uma opção sua. Se você opta por, não, eu quero ter uma família, eu quero ter o horário, isso também é lindo na medicina, viu? Desculpa, quem que fez a pergunta? A Yara. Yara, então, isso também é muito legal, Yara, na medicina, porque ela tem possibilidades para todo mundo e para todo perfil psicológico. Que nem eu sou estressado, muito estressado. Então, se colocar senhorzinho na minha frente, você pergunta, o que o senhor tem? Ele, em 1930, quando eu surto, eu saio andando no teto, não consigo. Então, o meu lugar é ficar atrás de um microscópio, lidando com cirurgiões, com oncologistas, com outros médicos, né? Mas este é o meu perfil. Tem gente que adora ficar lá 8 horas conversando com alguém. Isso não faz um ou o outro ser melhor ou pior, são perfis. Então, escolhi viver naquela loucura de plantão. Beleza, tem um lugar para você. Escolhi fazer minha família. Beleza, tem lugar para eu fazer, né? Hemato, dentro de patologia, a gente faz patologia hematológica, né? Os hematologistas, eles fazem mielogramas, tal, mas assim, biópsia de medula óssea, biópsia de linfoma, tal, nós que fazemos, né? A hematologia, ela é clínica, né? Tem alguns procedimentos que eles fazem, é interessantíssimo, só que o hematologista, geralmente faz oncohemato, né?
mas o hemato é hemato, onco é onco, né? Mas eu nunca pensei, sempre pensei em patologia mesmo. Até porque dentro da patologia, como eu falei, a gente acaba também fazendo bastante hematopatologia. Gente, apesar do atraso que nós tivemos, nós vamos ter que encerrar já a live por causa do horário, até porque nós temos que jantar. Você já jantou, Netão? Ainda não. Eu também vou Só ter que. luz, só luz. Me conta uma coisa, só para terminar, uma pergunta aqui. Você, mudando radicalmente de assunto, mas você teve na linha de frente do tratamento da Covid? Você trabalhou? Você. E que ideia que você dá para a gente? Vai melhorar? Não vai melhorar? Vai piorar? Variante Delta? O que você está sentindo aí no ramo que você está trabalhando? Muito Então, eu autónomo? peguei o outro extremo, eu peguei os mortos, né? O HC, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, ele virou, né, assim como vários outros hospitais, um hospital referência para Covid, mas como o volume lá é muito grande, tinha muito. Chegou, Enzo, a ter dias, e como eu trabalho no serviço de autópsia ali da Faculdade de Medicina, a gente recebe os corpos também que vêm da USP, né, do HC. Então, assim, tinha dia que morriam 34, 35 por dia de Covid, né? Começaram as vacinas, por mais que tenha, né, questionamentos, atropelo e tal, e a gente sabe que a tecnologia permitiu que essas vacinas fossem feitas em tempo recorde, né, e que são extremamente seguras, podem ser, obviamente, melhoradas, estão sendo melhoradas, mas, assim, o impacto sobre a mortalidade foi violento, despencou a mortalidade por Covid, né? Então, é um vírus com que a gente vai conviver, como o da gripe mesmo, né? Influenza. Em algum tempo, eu acho que grande parte da população vai ser contaminada, vai desenvolver, só que não vai sentir, né? Porque tem a atenuação pela vacina. E é importante até que isso aconteça, desde que o indivíduo esteja vacinado para não ter as consequências, né? E o que a gente tem lido, né, de recente, o que a gente tem visto no dia a dia a mortalidade está em grande declínio, né? Só não decai mais por causa da irresponsabilidade humana, né? Mas ela tende a despencar, né? Muito bem. Pessoal, eu espero que esse bate-papo muito agradável, como sempre foi nossos bate-papos, né, Neto? Sem dúvida, sem dúvida. Sempre foram muito agradáveis. Pena que a gente pode beber um vinho na frente dos alunos, mas senão já Pode beber suco de uva. Quem disse suco de uva é vinho ou estou não é olhando vinho? para minha adega aqui. Neto, você sabe que é uma honra, um prazer muito grande conversar com você sempre, em um momento como esse, mais ainda, porque você é o filho da nossa casa, né, aqui do Singular, e está ajudando o pessoal que passou pelo que está passando, o que você passou também. Suas considerações finais para os nossos futuros médicos, Neto? Pessoal, se é isso que vocês querem, agarrem com unhas e dentes e não larguem nunca, 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 nunca. E se apoiem nesse super time que existe aí por trás, né, do Singular, da Rede Ângulo, porque assim, são eles que colocam a gente lá dentro, né? A gente precisa estudar, mas a gente está num momento, assim, às vezes até delicado da vida, né? Eles vão lá, eles pegam na nossa mão, eles colocam lá dentro, né? Obrigado. E pensem bem, né? Se realmente é isso que vocês querem. Se for, vai lá, vai dar certo, existe a vaga, ela vai ser de vocês. Parabéns. Gostaram de ouvir isso, né, pessoal? Pô, tô emocionado. Pô. Que bom. Tomar um vinho depois. Tá certo. Pessoal, muito obrigado pela atenção, Neto. Muito obrigado. Obrigado Eu mesmo. que Tá bom? agradeço imensamente o convite. É uma honra, é uma delícia. Obrigado. Gente, boa noite para todos vocês. Um beijo. Até uma próxima aí. Netão, daqui a pouco eu vou ligar para você só para falar um negócio aí, tá bom? Beleza, Beijo, maravilha. gente. Giovana, Pessoal, você pode parar a gravação, eu acho, né? Não, deixa o pessoal, pessoal muito gravar. Vamos gravar os obrigados aqui, legal. legal, muito sucesso para vocês, viu? É outra coisa que eu falo para os alunos: eu não desejo sorte, porque sorte quem precisa é fracassado. Eu desejo sucesso, tá bom? Beleza. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, tchau, Espero pessoal. vocês ano que vem. Tchau, tchau. Ô, Neto, eu Diga lá, acho Enzo. que eu não consigo sair daqui.
Giovana, deixa eu falar para a Giovana aqui. Acho que quem que criou a sala, se desativar, daí sai todo mundo. Você... Pronto. Eu espero todo mundo sair, é isso? Não, pode, já saiu. Só tá eu, você e o Neto. Tá. Tá joia. Essa gravação mandou para o Marcel? Eu não sei. Melhor parar a gravação agora e depois a gente vê o que faz aí.